Olá, você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar os convidados de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Se você deseja gravar qualquer coisa do ramo audiovisual, a MD oferece para você. Seja um estúdio de podcast, seja um estúdio para gravação de cursos, fotografia, enfim, auditório, para você dar o seu curso presencial também, inclusive. Então, tudo que é da área audiovisual, basta que você aponte seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela para entrar em contato com a equipe da MD que está pronta para te atender e fornecer tudo que for necessário para a sua produção. E comigo aqui hoje estão eles, Dr. Joeverton, mais conhecido como Joey, e Dr. Ivana, que são presidente e vice-presidente da Comissão do Terceiro Setor da UAB de Mato Grosso. Falei certinho? Falou. Isso aí. Maravilha. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Vou tomar aqui a dianteira, Ivana, para agradecer a oportunidade de estar aqui, para falar um pouco sobre a comissão, sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido. A comissão ainda é muito jovem, ela foi criada em 2021, ainda na gestão do Dr. Leonardo, mas está muito atuante na gestão da doutora Gisela Cardoso, tentando sempre o alinhamento com as orientações que são dadas pela seccional, para atrair as pessoas que trabalham, né, na área jurídica, naturalmente, por conta da nossa vinculação à instituição, mas que trabalham esse aspecto jurídico das entidades do terceiro setor. Mas não apenas. Qualquer pessoa que deseje atuar com o terceiro setor é bem-vindo para entender o trabalho que a gente desenvolve. E daqui a pouco falar sobre o que é o terceiro setor e quais os trabalhos que ela desenvolve. Maravilha. Eu agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que é sempre importante a gente levar conhecimento e levar a voz justamente dessa ideia do terceiro setor para que as pessoas entendam o que é. Hoje uma das maiores dificuldades que eu vejo assim, né, eu sempre falo, olha, eu sou da comissão da OAB do terceiro setor. Do quê? Terceiro o quê? Terceiro Não sei quê? nem o que é o primeiro e o segundo. Já vem com o terceiro, assim, né? É tipo isso, aí eu vou lá, né, começo a explicar, fazer esse trabalho, mas é bem de formiguinha. É porque, na verdade, ele é um termo bem técnico, né? Então, assim, é bem de formiguinha, mas tá ao nosso redor 24 horas. É isso que eu ia falar. Imagina que muita gente vê o terceiro setor, mas não faz ideia que é o terceiro setor, né? Então, é igual aquela questão, né? Não sei se vocês ficaram sabendo recentemente, tem a Kawasaki, a marca Kawasaki não permite mais que se chame aquele negócio da jet ski. Ah, eu vi. O William Bonner foi no Jornal Nacional, leu uma nota, a partir de hoje é moto aquática. Né? Então, se a gente fala moto aquática, a pessoa, o quê? Né? Jet ski todo mundo sabe o que é, né? Acho que o terceiro setor deve ser muito isso, tipo assim, todo mundo vê, mas não faz ideia o que é o terceiro setor. Eu daria até um outro exemplo, é o do Bombril, né? Bombril. Bombril, não é Bombril, é palha de aço, né? Mas acontece. O terceiro setor, ele existe, acho que desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo se organizou em sociedade, o terceiro setor existe. De forma mais organizada, por assim dizer, a gente pode citar historicamente o exemplo das casas, das Santas Casas de Misericórdia, né? Que ainda na época do Império, aqui no Brasil, foi a primeira forma de constituição da própria sociedade que se organiza para realizar um trabalho que, em tese, seria uma responsabilidade da administração pública ou do poder público, né? Trazendo para os dias atuais, isso ainda é uma realidade. O Estado entender que ele não tem braços para poder realizar todas as atividades que a sociedade precisa. Vou dar um exemplo. Existem muitos bairros que são mais periféricos de uma grande capital, como Cuiabá, que muitas vezes existe uma carência de uma ação, de uma política pública para ajudar mães solteiras. Um exemplo aqui hipotético. Mães solteiras que precisam trabalhar para poder sobreviver e não tem com quem deixar seus filhos. O ideal seria que o Estado pudesse estar naquele bairro periférico, criar uma estrutura, uma creche para poder atender todas as mães que se encaixam nessa realidade. Só que nem sempre, a gente ouve aí rotineiramente falar que as creches, as escolas não têm vaga para todas as crianças que precisam estar lá. Então, o que é o terceiro setor? É o Estado entender que muitas vezes
ao invés do próprio Estado ir lá desenvolver, construir uma nova creche que demanda recurso, demanda tempo, demanda toda uma burocracia, ela pegar, às vezes, alguém que já desenvolve um trabalho social naquela região, que desenvolve esse trabalho com honestidade, que dá transparência, que está ali fazendo um trabalho que é do poder público. Eu falo, olha, ao invés de eu construir, do Estado fazer, eu vou fomentar o trabalho que já é desenvolvido pela própria sociedade organizada naquela região. Ninguém melhor do que os próprios moradores de um bairro periférico para entender as carências daquela região. Então é isso, o terceiro setor é quando a própria sociedade, entendendo que ela pode fazer algo em prol da própria comunidade, buscar o apoio, dizer, olha, poder público, eu posso te ajudar a fazer algo que você vai ter dificuldade de fazer. E desenvolver isso. E aí hoje já existem aí várias formas, uma legislação específica, enfim. Um outro exemplo muito legal também, trazendo para o nosso estado de Mato Grosso, né? Que a gente é de uma região de seca e chega na época da seca, tem as queimadas. Algumas queimadas são criminosas, algumas queimadas, né, são de mau uso da terra, mas muitas queimadas são do próprio cerrado. Todo mundo que foi numa aula de geografia sabe que o cerrado queima, né? E uma dessas organizações é justamente porque em muitas cidades a gente não vai ter bombeiro suficiente e nem tem a possibilidade de você custear bombeiros o ano inteiro só para um pequeno período de tempo. Então, o que acontece? Há essas entidades também da Organização da Sociedade, né, que é a Organização da Sociedade Civil, em várias cidades já do interior, que eles fazem um trabalho de capacitação para combate ao fogo, combate a incêndio do cerrado, e, além disso, no outro meio, na época que não está das queimadas, capacitação, eles levam as capacitações às fazendas, às comunidades mais distantes, para explicar para eles o que eles podem fazer para combater o fogo. Então, assim, às vezes a gente está muito nessa parte, assim, né, da saúde, dos bairros periféricos, mas também, assim, existem muitas dessas organizações nas mais diversas frentes que você imaginar. Então, desde ali, né, do agro, desde cursos, conhecimento, cultura. Então, assim, ele está muito envolvido com, não só na área da saúde ou na área ali, né, de bairros periféricos que a gente vê. Está sempre ligado, então, a uma necessidade comunitária, talvez? Ao interesse público. Pressupõe sempre a ação de uma entidade do terceiro setor, a realização de atividades de interesse público, né? Primeiro, quando ela se organiza de maneira formal, se constitui como uma entidade, ela pode se dar através de uma associação, que é a forma mais comum, e a associação, a lei diz que qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas podem se reunir para realizar atividades, sendo vedado apenas fins paramilitares. Então, desde que seja uma atividade lícita, você não pode também se reunir em grupo para poder fazer nada que seja ilícito. Isso é formação de quadrilha, é crime. Mas se for algo lícito para ajudar a sociedade, existem clubes literários que se organizam para poder compartilhar livros. Nós falávamos aqui um pouco antes do início dessa gravação, dessa produção literária, que tem gente que gosta de escrever. A Ivana, que é uma exímia escritora, né? Você também disse agora há pouco, não sei se o povo sabia, acabei de contar. Né? Tem que divulgar agora minha obra. Mas, enfim, clubes literários, existem muitas entidades que se organizam para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade, tratamento de vícios dos mais variados. Alcoólicos Anônimos entra nessa? Alcoólicos Anônimos, a Paz são entidades do terceiro setor. Hospital do Câncer. Hospital do Câncer é gerido por uma entidade do terceiro setor. Então, assim, o terceiro setor, ele está em absolutamente todos os segmentos da sociedade. E aí, para quem não entende muito bem, a sociedade, ela é constituída em 3 setores. O primeiro setor é o poder público, a administração pública nas suas mais variadas esferas, governo federal, governos estaduais e governos municipais.
Tem o segundo setor, que são as empresas privadas, que têm uma finalidade de lucro mesmo. E tem o terceiro setor. E o terceiro setor, no que ele se distingue do segundo setor? O terceiro setor são entidades sem fins lucrativos ou econômicos. E aqui eu acho que é importante a gente até já trazer à tona uma questão que normalmente gera dúvida. Terceiro setor é filantropia? Também, mas não apenas. Quando a lei fala que o terceiro setor ele não tem fins lucrativos, na Lei 13.019 de 2014, que regulamenta as parcerias e vai trazer o conceito específico do que é entidade, organização da sociedade civil, ela diz que são entidades que não podem dividir entre os seus membros os excedentes ou o lucro que ela tem. Isso não significa dizer que as entidades possam buscar o lucro. Ela só vai dizer o seguinte: se tiver lucro, tem que ser integralmente aplicado nos seus objetivos estatutários. Então, vou trazer como exemplo a APAI. A sua finalidade estatutária é atender o público que tem algum tipo de deficiência. Eu acho que o termo é deficiência, porque agora tem toda uma questão de terminologia, né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Porque ontem nós recebemos aqui uma gravação do pessoal que trabalha com esporte de inclusão. Então a gente falou muito sobre isso. Tem essa então, aprende certinho, tá vendo? Legal. Então, assim, a APAI, o estatuto dela diz que ela vai atender pessoas com deficiência. Ora, se ela vai atender pessoas com deficiência e ela, de repente, conseguiu lá uma doação, um recurso. Ela aplicou num objeto específico e sobrou um pouco daquele recurso que ela conseguiu. Ela não pode dividir entre seus diretores ou entre seus associados aquele excedente. Mas ela pode pegar aquele excedente e aplicar em atividades que ela já desenvolve. De repente, ela previu a execução de um projeto por 6 meses. Mas sobrou um recurso. Opa, então vamos atender por mais 6 meses, vamos atender por mais um mês. Você quiser melhorar a estrutura também? Melhorar a estrutura, contratar novos profissionais. Entendi. Dentro do escopo de atuação dela ali. Os excedentes ela pode aplicar. Hoje eu trabalho assim com muitas empresas, né? Então a gente fala assim, por que você vai ser um empresário? Por que você cria um estúdio de podcast? O seu objetivo não é ser apenas um funcionário e ganhar aquele salário mensal. Você vai ter aquele salário mensal, mas o objetivo de toda empresa hoje é o lucro. Então, você vai criar uma empresa, você cria ali, a gente fala, né, um CNPJ, e eu vou falar um CNPJ porque as entidades também elas vão ter CNPJ, pode até ser, por exemplo, cooperativas. A gente tem muitas cooperativas aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo. Cooperativas do agro, do leite, de várias frentes. E é justamente isso. Quando você vai ter o lucro delas, você vai reinvestir no próprio negócio. Hoje, o lucro, quando a gente fala assim, né? Como que funciona o lucro? O lucro você pode... tem, por lei das empresas, até mesmo não só das entidades, ela é um pouquinho mais, assim, específica, mas você tem o lucro, você pode aplicar de volta da empresa, você pode abater um prejuízo ou você pode distribuir como dividendos. É praticamente essas 3 possibilidades. Então, assim, quando você tem uma entidade do terceiro setor, uma dessas você não pode. Então, existe contabilidade, você tem que fazer contabilidade. Prestar conta, né? Prestar contas. É um ponto interessante, né? Que é a transparência, você tem que prestar contas. Mas então você vai ou abater com isso o prejuízo, ou você vai fazer um reinvestimento. Melhorar a sua estrutura, melhorar a planta, contratar mais funcionários. Não precisa nem ser, às vezes, na manutenção de um projeto, mas pode ser em mudar a sede, ou então, de repente, um teto está caindo, ou de repente quebrou as cadeiras e você usar o dinheiro para aquilo. Porque quando você tem uma despesa e um custo mensal de uma operação, não, às vezes, extras ou infraestrutura não está incluso ali. Você está incluso ali o quê? Os seus funcionários, a pessoa alguém da limpeza, ou alguém do administrativo, alguém que, numa escola, numa creche, tem que ter os professores. Então, você tem que buscar dinheiro. Você precisa do dinheiro para fazer aquilo rodar. A gente está numa sociedade que é capitalista, que precisa do dinheiro. Então, essas entidades, elas também vão precisar do dinheiro. Entendeu? Então, elas também vão ter salário, elas também vão ter pejotizados, elas também vão ter funcionários CLT, elas é como uma empresa normal. A mesma coisa de uma cooperativa. A única diferença é que
Numa cooperativa, uma cooperativa de crédito, um Sicredi, vamos chamar assim, ou uma cooperativa do agro, você tem lá o corpo diretor e você tem os cooperados e você tem lá as famílias, que é justamente esse ponto. Uma hora que você tem um lucro, né, naquela entidade, ela não pode ser distribuída em todo mundo. Então, você não tem como sair fazendo distribuição de dividendos, que chama na área empresarial. Entendi. Nossa, mas assim, pra gente poder fazer, então, um parâmetro do zero, assim, pra gente chegar até o ponto do interesse em um projeto até, de fato, a execução do mesmo. Você mencionou a respeito de uma associação, né? Eu já ouvi dizer, não tenho muito conhecimento profundo, que existem institutos também. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas tá, vamos supor que a pessoa tá lá no bairro, quero fazer uma campanha para trazer oftalmologia. Só que tá precisando usar óculos e tal, quero fazer uma campanha com oftalmologistas aqui, né? Qual que eu passo? Porque eu entendi que esse dinheiro para execução é um dinheiro público porque o governo vai fomentar aquilo. Mas esse processo da pessoa ter um interesse ali, ou associação, instituto que seja, e até conseguir esse dinheiro público, a aplicação, qual que é o passo a passo, a gente poder falar assim, né? Bom, acho que é legal a gente explicar exatamente todas as etapas que acontecem. Primeiro, uma associação ou um instituto são instituições privadas de interesse público, ou seja, sem fins lucrativos. Então está lá no Código Civil, artigo 53 e seguintes, vai dizer qual a classificação, quais os requisitos e os elementos para a constituição formal. O que difere uma associação do instituto é que o instituto ele tem uma finalidade específica, normalmente ligada à educação. Então, assim, hoje acabou se criando uma popularidade de usar o termo instituto como nome de associação. O cartório, inclusive, de Cuiabá, que faz os registros para entidades do terceiro setor, de associações, algum tempo atrás acabou criando algumas restrições para você criar uma associação com o nome de instituto. E aí tem institutos que já existem há dezenas de anos, e aí como que você vai mudar o nome dela de instituto? E aí acabou se deixando passar. Mas o certo é que instituto tem uma vinculação muito a quem atua na área de pesquisa, na área de educação. O INPE, por exemplo, Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas, é um instituto que tem uma vinculação com o governo federal. E assim como... Mas todo instituto tem vinculação com o governo? A regra é... Não necessariamente. Não, né? Porque tem alguns jogadores de futebol que tem vários institutos por aí. É que instituto, ele é um tipo de empresa. Entendi. Do mesmo jeito que tem instituto, tem, que nem eu falei, se tem cooperativa, tem associação. É um tipo de empresa que você cria. Que nem microempresa, EPP, SA de sociedade anônima. É um tipo de empresa. O instituto, normalmente, ele vai ser uma destinação do patrimônio. Então, quando você fala assim, tem um jogador de futebol, ou então Roberto Marinho, acho que é Instituto Roberto Marinho que chama, né? Que Fundação, essa aí é a fundação também, Então, assim, cada uma, ela vai ter uma característica um objeto, né? Um objeto diferente. Mas a finalidade é se estar formalmente constituída. Bom, formalmente constituída essa entidade, ela vai ter que atender alguns requisitos para que ela possa receber recursos públicos. Lembrando que, como é uma entidade privada de pessoas da própria sociedade que se organizaram para a criação e formalização dessa associação ou desse instituto ou dessa fundação, quem vai ditar a finalidade dessa entidade são os seus membros, né? A assembleia de associados, né? Que vai eleger os seus dirigentes, a sua diretoria, quem vai dizer qual tipo de atividade que ela vai desenvolver, qual tipo de atividade que ela não vai desenvolver, inclusive podendo dizer, olha, a nossa entidade não recebe recurso público, ponto. A gente vai viver de doação ou de filantropia. É possível, plenamente possível, porque quem dita a regra é o estatuto social da entidade, que, como eu já disse, é uma entidade privada. Aquelas que se constituem e têm essa possibilidade ou que querem realizar as suas ações e buscar recursos independente das suas fontes, desde que lícitas e legítimas, elas podem, preenchendo alguns requisitos, e aí hoje quem vai ditar quais são os requisitos é a Lei 13.019 de 2014, que diz assim, a entidade, para poder firmar parcerias com a administração pública, ela precisa ter no mínimo 1 ano de existência, dependendo da esfera do poder público.
No estado de Mato Grosso, a Instrução Normativa 01 de 2016, Instrução Normativa Conjunta CEPLAN, Cefaz, CGE, diz que a entidade tem que ter no mínimo 2 anos para poder firmar uma parceria com o poder público estadual. Entendi, né? Mas ela vai existindo ali com doação, etc e tal, até conseguir para se se cria manter. a entidade, tem gente que vai tentando trabalhar com as doações. Normalmente, as pessoas que a criaram são as que vão bancar as suas ações no começo. Pra não virar bagunça também, né? Se não tivesse 2 anos, imagina um tanto que ia surgir, né? E aí o risco é de surgir entidades que não têm capacidade técnica, que não têm capacidade operacional para poder desenvolver uma... E 2 anos já é um tempo que dá legal ali. A gente imagina que sim. Eu sei que tem entidade aí que tem 10 anos que às vezes tem dificuldade. E nós falávamos um pouco antes exatamente sobre isso. As entidades têm que entender a importância de desenvolver um planejamento de sustentabilidade, né? E o que entra dentro dessa sustentabilidade? Ela tem que entender que ela tem despesas que, independente de ela ter recurso público ou não, ela vai ter que pagar. Se ela tiver um espaço físico, tem que pagar aluguel, tem que pagar energia, tem que pagar telefone, internet, tem que ter funcionários para trabalhar. Então, tem que ter recursos para poder custear a sua própria estrutura, assim como uma empresa. Até porque o dinheiro público ele vem para o projeto em si, Exatamente. não para manter um instituto, é para a execução do projeto. Exato, você falou tudo. Então, quando você firma uma parceria com o poder público, você diz, olha, existe uma necessidade, você demonstra qual é o interesse público que precisa ser sanado por um trabalho que vai ser desenvolvido por essa entidade, apresenta para o poder público pode, de diversas formas, fomentar esse projeto, transferindo, aprovando aquele plano de trabalho, transferindo um recurso e depois monitorando e fiscalizando a prestação de contas das ações que foram desenvolvidas nesse projeto. Mas o recurso que vai para o projeto tem que ser integralmente aplicado no projeto. E não pode ser nem para construção, para você comprar terreno. Tem que ser para custeio do projeto. Então, mas quando a gente falava a respeito do dinheiro que sobra para usar na estrutura, esse dinheiro que sobra, então, é na estrutura já existente. Se eu quiser ampliar... Assim, ó. Esse dinheiro... É que vamos pensar assim. A gente vai ter uma apresentação do Siriri Cururu, por exemplo. Certo. E aí eu pego lá com o governo o valor para comprar o uniforme, para comprar a iluminação técnica, para comprar um acompanhamento de um produtor musical e tudo mais. Quanto que eu vou precisar de dinheiro? Nessa minha apresentação eu vou precisar de 200 mil. Então você vai ter que colocar nesse projeto o custo certinho disso e você vai apresentar, eles vão te dar 200 mil. Mas lá você, junto ali no projeto, você tem todas as mães das crianças, ou então das famílias que acompanham, e eles fazem bolo de milho. E eles fazem, por exemplo, quentão ou alguma coisa assim, e eles servem durante aquele evento. Você entende que ali eles vão ter um lucro em cima, por exemplo, daquela comida, em cima da venda de um saquinho, ou então naqueles que a gente vê, de um brinde. Então, assim, eles vão ter uma renda. Aí, beleza, eles podem pegar essa renda. Então, assim, não necessariamente o custeio do projeto vai sobrar dinheiro. É muito difícil. Gente, é muito difícil a gente falar de sobrar dinheiro. Aí eu vou trazer um pouco de exemplo de empresas privadas, de empresas que a gente fala ali do segundo setor. Ok, pega ali o seu João da padaria da esquina. Sobra tanto dinheiro assim na conta dele? Sobra? Não sobra. Entendi. A gente sabe a vida dos empreendedores brasileiros é a mesma coisa, não sobra dinheiro. Então, assim, caso eles... E aí vai muito dessa instituição, dessa associação, de justamente como a gente vai usar este projeto que vai acontecer para capitalizar bastante em cima. Vender camiseta, vender copo, vender... O pessoal de câncer de mama tem muito disso. Todos os eventos que eles participam, eles levam um stand em que eles vendem desde agenda, caderno, lacinho. Lembra? Antigamente era muito forte isso, né? Tinha aquele símbolo azul. Isso. Nem tô falando... Eu tô falando do câncer daqui, das mulheres, que é do cor-de-rosa. Esqueci o nome dela. Eu lembrei daquele outro antigo, né? Mas também tem. O da Hering fez esse negócio e vendia as camisetas e o dinheiro ia convertido para isso. Verdade. E esse dinheiro que seria, entre aspas, um lucro que vai ser aplicado na própria instituição. Entendi. E todas essas associações, a gente
pensa numa coisa muito desorganizada, mas elas precisam ter um plano de negócios como todo negócio. Ela tem que ter um nascimento, uma constituição, ela tem que ter uma certidão de nascimento, que a gente fala, que é um estatuto, né? E ela tem que, trazendo de uma forma mais simples. Vamos pensar assim, falando ali da padaria, tá? Então, eu tenho uma padaria, beleza, eu vendo meu café e tal. Então, qual que é o objeto da padaria? Vender café. Qual que é o objeto? Vender um pão fresquinho e tudo mais. Não, mas eu tô a fim de fazer massagem terapêutica de spa aqui dentro. Onde? Não, aqui no meio. Mas como? Não, é assim, ó, enquanto eu tô servindo café ali e o pessoal tá na fila ali pra pegar o pãozinho, vai ficar uma moça aqui fazendo massagem com pedras quentes. Tem sentido nenhum. Você entende que não bate? E a mesma coisa tem que acontecer com as associações. Sim. Elas precisam de um plano. Que nem você até perguntou, mas como é que é esse dinheiro? Eu preciso de um plano. Da onde vai vir esse dinheiro? Da onde que eu vou pegar e... Tudo bem, eu fiz um hospital do câncer. Tô dando um exemplo, né? Mas assim, da onde que vem esse dinheiro? Quem que vai custear isso? São as pessoas? Não são? Você entende? Tem que ter uma... Não é porque... É filantropia, não é porque, né, digamos assim, a gente está ajudando as pessoas que ela não tem que ter um plano de começo, meio e fim e como vai fazer a arrecadação de recurso. E a responsabilidade de quando você recebe recurso público é muito maior. É diferente, né? E aí o que a lei diz? A lei diz que para que uma entidade possa receber recursos, o pressuposto fundamental, a pedra fundamental disso é que esse recurso seja aplicado no interesse público. Então, não é no interesse da entidade, é no interesse público. Por isso é só um meio de execução. Ela só vai fazer a gestão. Mas o principal... Se não tem interesse público, o governo está dando dinheiro porque uma entidade vai construir a sua sede. Tá. Mas qual que é o interesse público daquele recurso para construir a sede? Só que a lei diz assim... A entidade já tem uma sede e ela vai desenvolver um trabalho na estrutura que ela tem de creche. Por exemplo, ela pode, dentro do plano de trabalho daquele projeto, prever que ela vai reformar a estrutura que ela tem para melhor adequação daquela estrutura para atender. Mas o objeto é atender a comunidade com creche. Fazer uma reforma para colocar uma rampa, etc e tal, porque aí vai ser interesse público, né? De fato, fez sentido. Não, para mim fez total sentido. Entendeu? Então, e aí aonde que vai estar essas regras? Dentro da própria lei, da instrução normativa, que vai ditar o que pode, o que não pode, como deve ser feito. E aí a gente fala muito sobre a necessidade fundamental que as entidades elas deem transparência a todas as suas ações. O grande problema que a gente vê hoje é assim, e é importante que se diga que o terceiro setor, assim como qualquer coisa que a sociedade faça, ela tem as suas dificuldades, os problemas, as críticas que surgem. A gente sabe que eventualmente algumas entidades se envolvem com corrupção, com atos não republicanos. Agora, isso não significa que todo mundo faz a mesma coisa. Cria-se um preconceito, né? Você vê assim, lá, usando dinheiro público, ela tá roubando. Sim, é igual você falar que todo político é bandido. A gente acaba generalizando por conta de desconhecimento e eu acho que às vezes até a gente acaba sendo intelectualmente desonesto quando a gente acha que porque alguém ascendeu. Uma vez eu escutei alguém falando assim, a gente torce por quem está lutando, mas a gente critica quando ele consegue vencer. Nossa, né? É verdade. Isso então, a gente é apaixonado por aquela pessoa que está ali trabalhando, sofrendo de sol a sol. Meu Deus, que tomara que ele consiga. Mas quando ele consegue, ele fala assim, conseguiu porque certamente tem alguma coisa errada. Mas que isso é por inveja, né? Assim, a pessoa fala assim, roubou. Sabe? Infelizmente, é a sociedade que a gente vive hoje, né? Exato. A gente não gosta de ver ninguém melhor que a gente. Exatamente. Né? Então, assim, ao invés de ver o sucesso do outro como uma possibilidade, se ele conseguiu, eu também consigo, então eu vou trabalhar. Né? Não, é melhor falar assim, ele tá lá, mas é porque ele fez alguma coisa de errado para tentar derrubá-lo para que ele volte ao mesmo nível que tem você. Tem muito desses pessoal que eu falo assim, não sei se é coach, mas assim, que trabalha com essas mentorias, principalmente com muitos empresários até, porque eu acompanho muito, vou muito nesses eventos. Até tem aquele Joel J, que também fala sobre alta performance. Gente, todos eles, assim, uma das primeiras coisas que eles falam é
se afastem das companhias que realmente não querem te ver lá em cima, porque a negatividade é muito grande. E, nossa, quando a gente fala de público, aí lascou. É a mesma coisa que a gente pensa, não, mas ninguém é certinho, é todo mundo corrupto, é todo mundo... Gente, é muito forte isso. E filantropia também. Por exemplo, assim, você vê... A gente, ou mesmo assim, né, dessas associações, a gente vê lá, enquanto a moça tá lá com as crianças, todo mundo fazendo ciranda e costurando, tá bonito, nossa, legal, olha, vou ajudar, tal. Aí, quando ela consegue, com todo o esforço, construir a sede dela e tudo mais, e ela pega lá e consegue uma emenda parlamentar, que ano passado a gente teve um marco das emendas parlamentares aqui no Mato Grosso, que, assim, a gente fica muito feliz, porque o governo conseguiu aprovar vários projetos para ajudar a comunidade, para ajudar o interesse público, para ajudar todo mundo. E aí vira e fala assim, mas olha lá, já fez rolo, agora tá aí. Mas, poxa, gente, a moça tá fazendo o mesmo trabalho que ela tava. Ganhou só um incentivo agora para melhorar ainda mais. Pois agora consegue contratar mais gente. E é público, não é? Esses documentos eu falo assim. Porque assim, não adianta a pessoa também ficar julgando. Falar, você foi lá, viu o documento? Exatamente. Claro que, né, a gente falou de questão de corrupção. Infelizmente, assim, a gente vê que aí sai no jornal, olha lá, no projeto tá aqui um prego custando R$150. Sabe, assim, peraí, infelizmente é a sociedade, a gente sabe. Mas, assim, vocês falaram do Hospital do Câncer. Talvez muita gente nem sabe. Pra galera entender, né, que, olha, o resultado de um trabalho do terceiro setor bem feito, bem evoluído, um tanto de gente, poxa, que o Hospital do Câncer... E o que acontece? Em 2014, quando eles aprovaram um marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019, eu vou usar sempre a lei como referência, porque ela trouxe essa regulamentação, as diretrizes do que é terceiro setor. E ela veio dizendo o seguinte, olha, as entidades do terceiro setor, elas podem remunerar, inclusive seus membros, inclusive sua equipe, para que ela possa atuar nos projetos. O que a lei quis regulamentar com isso? Aquela ideia equivocada de que quem trabalha com o terceiro setor só pode trabalhar se for por amor, se for por filantropia. Ninguém consegue se dedicar 100% se não estiver sendo remunerado. E assim, e não é porque a pessoa ela é capitalista, não. É porque as contas vencem. Né? Se não tiver dinheiro para pagar a energia, o aluguel, para comprar roupa, para poder pagar a escola. A gente sabe que a sociedade hoje, se você não tiver condições de pagar um plano de saúde, você vai ter problemas e dificuldades na hora da necessidade. Educação de qualidade, infelizmente, não vou generalizar, mas a grande maioria, se não tiver condições de pagar uma escola particular, às vezes tem dificuldade para passar no Enem. Né? E tudo mais. Hoje, a moradia, a segurança, está quase todo mundo que tem uma certa condição indo para condomínios fechados pela necessidade de maior sensação de segurança e tudo mais. Então, por conta disso, a lei veio e disse, olha, pode remunerar, inclusive com recursos do próprio projeto. Por que isso? Para que as entidades possam ter bons profissionais. Para você ter aqui uma equipe que possa produzir o material que você trabalha, tem que ter gente que estuda para poder fazer isso. Não é simplesmente ligar uma câmera aqui e falar, tá gravando. Tem que ter câmeras, você tem que saber qual programa usar, como fazer a edição, como trabalhar isso. Tem que saber alguém que saiba trabalhar as redes sociais para poder... porque se fosse filantropia tudo, você pega lá um profissional bom, vai dar aula de balé. Poxa, o cara, se for voluntário, vai chegar uma hora que ele precisa pagar as contas, ele vai sair do projeto para poder trabalhar privadamente. Acontece muito isso. E assim, a gente também tem um movimento mundial, tá? Voltado para essas partes do terceiro setor. Sustentabilidade, economia criativa. A gente não para pensar no terceiro. Eu falei pra você, o terceiro setor está em tudo, a gente não para pra por pensar. Por exemplo, né? casos de economias criativas que a gente abriu, teve recente, né? Fala a gente em Mato Grosso, né? Mas assim, o MT Criativo, que é a nossa primeira base de economia criativa no Mato Grosso. Mas, por exemplo, eu fui na Federação das Indústrias, teve uma palestra também falando, na verdade, veio um pessoal do Instituto Verde e tudo mais, e tem muito capital
privado tentando investir em bons projetos. Só que por que não encontra bons projetos? Porque não tem apoio, não encontra profissionais, ou então não sabe que tem que fazer esse investimento em bons profissionais, por exemplo, para conseguir ter um bom projeto. E a gente tem muito capital, desde estrangeiro, desde aqui nosso, que não é ligado ao governo, querendo investir em projetos. Ah, mas como assim? Projetos como esse, de queima, de salvar a floresta, de salvar a natureza, de você salvar animais e coisas do gênero. Por quê? Porque o Estado não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Entendi. Então, vocês estão com frio? Não, pra mim tá bom. Tá com frio? Não, porque aqui a gente coloca no 17 graus, porque as câmeras elas esquentam e desligam, né? Entendi. Então, eu pergunto porque a pessoa que estava anteriormente aqui, ela tava gelada, assim. Não, gelado eu tô, mas não precisa desligar, não. Não, tranquilo. Tem sangue russo, então... Isso que eu ia falar, né? Tá tranquilo, é acostumado com frio. Não, mas beleza. Eu passo muito calor nesse Cuiabá. Imagina. Mas assim, o terceiro setor tem um campo gigantesco. E aí, a comissão, ela foi criada com essa ideia de desenvolver estudos, né? Por isso que até a nomenclatura você disse um pouco antes que o nome é muito grande, mas é isso. É Comissão de Estudos Permanentes em Direito do Terceiro Setor. Então, a ideia e ainda é algo, a gente tem que reconhecer, algo muito incipiente. Existe toda uma dificuldade. Hoje a comissão já conta com 27 membros, mas é um trabalho difícil. Todo mundo que está na comissão acaba abdicando do seu tempo, do tempo que ele poderia estar trabalhando, do tempo que ele poderia estar com a sua família, às vezes para poder se reunir. Mas a gente tem trabalhado essa questão, a gente tem a pretensão de desenvolver um congresso ou um evento que a gente possa convidar não só os advogados, mas a comunidade como um todo, as entidades do terceiro setor, para virem fazer uma apresentação do trabalho que elas desenvolvem, daquilo que elas fazem, das suas carências, para de repente ligar as empresas que têm interesse em investir em bons projetos e de repente trazer as entidades também. É claro que isso ainda está tudo em fase de construção, mas existe um gigante espaço para ser trabalhado. E, além disso, a gente quer trabalhar também essa questão de desenvolver artigos, abrir oportunidade. É uma ideia que a gente está começando a trabalhar, de criar um edital de convocação para que as pessoas mandem artigos, para a gente criar se não uma revista, de repente publicar um livro virtual. Isso tudo demanda recurso, então tem que ser algo alinhado com o trabalho que a própria gestão da Seccional Mato Grosso desenvolve. Mas, enfim... E até mesmo, na verdade, você falou, né? Um ponto-chave, assim, que é... E qual que é o passo a passo? Sim, como que eu faço? Manual, né? Um e-book, exatamente. É um material, assim, até difícil de achar, assim. Eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar esclarecimentos do que é o terceiro setor. A sociedade não sabe. Dentro da própria OAB, quando há algumas reuniões das comissões, quando fala, a comissão terceiro setor, os próprios membros de outras comissões falam, o que é terceiro setor? A gente já ouviu críticas dentro das próprias comissões, dos dirigentes de outras comissões, assim, mas terceiro setor só existe para atrapalhar alguns segmentos que existem no mercado. Ou seja, essa conotação ou essa ideia equivocada que terceiro setor são movimentos políticos partidários ou movimentos que estão aqui apenas para atrapalhar quem quer trabalhar e ganhar dinheiro. Enfim, a gente tem que entender que, infelizmente, qualquer grupo que se reúne, muitas vezes pode ter uma conotação política, e aqui não estou falando de lado, qualquer conotação política que é muito extremo ou muito extremista, eu acho que acaba criando ideias equivocadas. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar, não é nem para centro, é mais trabalhar para que haja uma harmonia, né? A gente que vem do mundo da música, a gente trabalha que quando você ouve uma música que lhe agrada os ouvidos, é porque harmonicamente tudo tá se encaixando, o violão, a bateria, o contrabaixo, o piano. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar a ideia de que a sociedade tem que buscar harmonia. A gente vive um momento hoje que os extremos estão muito polarizados e a gente acaba vendo, sei lá, ninguém consegue conversar, né?
E a gente tem que buscar sempre esse caminho de paz, né? E o terceiro setor é importante. E aí é legal dizer, estou falando demais... Não, pode falar. Pode falar, assim, até eu tô prestando atenção, é uma aula. Tá interessante. Na verdade, é uma aula que a gente ficou olhando. Nos países de primeiro mundo, eles são responsáveis por mais de 30% do PIB. Eita. E eu vou dar um exemplo aqui. As grandes instituições de ensino nos Estados Unidos, Harvard, e as maiores instituições educacionais dos Estados Unidos são geridas por entidades do terceiro setor. Lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas que se formam nas grandes instituições, nos grandes colleges, quando elas alcançam o sucesso financeiro e profissional, elas se tornam patrocinadoras das instituições. Elas doam do seu dinheiro para que a instituição possa continuar dando bolsas para pessoas que, de repente, não têm condições de pagar. E a gente sabe que nos Estados Unidos não tem tanto assistencialismo como no Brasil. Aqui, as boas faculdades são as faculdades públicas. A ideia que a gente tem é essa, né? E nos Estados Unidos, a gente sabe que se a pessoa não for bom atleta, não for muito inteligente, ela vai ter que pagar a sua faculdade. Né, que os pais criam poupança desde que a criança acaba de nascer para a faculdade. Exatamente, né? Isso. Então, no Brasil, a gente ainda enxerga o terceiro setor como órgãos filantrópicos. E é muito comum a gente ver, especialmente de servidores públicos, que são ali responsáveis por analisar, às vezes, um projeto, uma proposta, às vezes torcer o nariz, achar ruim, porque o terceiro setor está realizando um trabalho público, ou seja, interesse público, e está remunerando os seus profissionais. E eu falo isso porque essa é inclusive, um trabalho que a gente está desenvolvendo de mostrar que uma entidade que às vezes recebe, e é muito normal que em Mato Grosso, entidades que recebem aí 2, 3 milhões para poder fazer gestão de um projeto, de um grande projeto, e aí você imaginar que essa entidade vai receber altas montas e não vai poder remunerar os profissionais que estão ali trabalhando no projeto simplesmente porque eles são membros da entidade. E aí, quando a gente ouve isso, a gente fala assim, cara, mas como que esse cara vai viver? Você quer que ele esteja ali trabalhando, se responsabilizando, porque o gestor de uma entidade, ele pode ser responsabilizado, inclusive, por improbidade administrativa. E a gente vê aí, muitas vezes, pessoas sendo presas porque não fizeram uma boa gestão. E a gente sabe que a lei de improbidade, ela não pune apenas quem comete corrupção, né? Corrupção é desonestidade. Certo. A lei de improbidade, ela pune também quem comete erros na gestão da coisa técnica, pública. Também falha técnica, imperícia, imagina imprecisão. Que uma pessoa que não sabe fazer gestão das suas despesas pessoais vai fazer boa gestão de recurso público. Então, às vezes, a pessoa, ela erra, comete um erro, não porque ela é corrupta, mas porque ela não sabia como fazer. Vacilo, né? Vacilou ali. E aí, o vacilo não serve como justificativo numa defesa para você dizer, excelência. Eu não sabia. Ministério Público, eu errei porque eu não sabia. Entende? Então, assim, por causa disso, o terceiro setor tem que ser remunerado. E, assim, não é receber mais do que vale, mas tem que ser bem remunerado, porque ele está fazendo um trabalho público, ele é parceiro. E aí o termo parceria é entender que é mútua a cooperação. O sucesso de um projeto, quando eu citei aqui o exemplo de uma creche que é gerida pelo terceiro setor, que recebe recurso público para fazer aquele trabalho, quando aquelas crianças são bem cuidadas, quando aquelas crianças são bem alimentadas, para que as mães possam estar trabalhando, é o próprio poder público que fomentou com dinheiro público aquele projeto, quem está fazendo política pública. Então, a gente tem que, primeiro, quebrar paradigmas, entender que o terceiro setor ele é fundamental. Muito do que é feito hoje na sociedade é feito pelo terceiro setor, e para que o terceiro setor possa bem executar esses projetos, tem que ser remunerado, tem que ter condições estruturais, financeiras. Até mesmo, assim, um ponto que a gente estava até falando, né? É lógico, se a gente souber a resposta disso, a gente conseguiria mudar o mundo. Eu até falei assim, né? Mas a ideia a gente fala assim, beleza, em filantropia, né? Quanto tempo você, ou eu, ou Joey, ou qualquer um aqui que estiver ouvindo esse podcast, consegue dispor de filantropia por semana? Você fala financeiramente? Não.
De qualquer coisa, de dedicar. tempo, Entendi. mesmo que seja financeiro. Entendi. Que seja de financeiro ou de tempo. Material humano, ou entendi. Você entende, assim, de qualquer coisa. Então, Entendi. assim, beleza, eu ajudo muita instituição, muitas associações, ajudo. Beleza, janeiro eu ajudei uma, fevereiro eu ajudei outra, amanhã tem alguma coisa ali de Dia das Crianças eu ajudo, Natal eu ajudei. Tá, então aquelas pessoas, aquelas associações e aquelas crianças na creche, elas só estudam no Natal. Elas só existem no Natal. Então, no Natal, a gente foi lá e doou um monte de cesta básica. Não acho ruim, acho maravilhoso. Podem doar até mais. Só que assim, tá, e janeiro? Vai comer o quê? E fevereiro? E março? E abril? Então, assim, aí sei lá, não existe. Só existe naquele momento que você está vendo? Não. Da mesma forma que as pessoas que trabalham ali, da moça que cuida das crianças, você entende? É muita gente envolvida e é muita coisa envolvida e aquilo lá não é para parar. Porque se parar não tem objetivo, a gente tem também aquele do pessoal também que faz escola de futebol, que a gente conhece, que eles até ganharam um troféu aí no fim do ano passado. Então, assim... E o professor de futebol lá para essas crianças? E o professor ou então, pelo menos, assim, o médico ali do Hospital do Câncer, o médico de alguma coisa que está ajudando ali, ou então o dentista que você falou, né? Beleza, ele vai. De segunda-feira, ele dispõe do tempo dele lá. Aí as contas de casa aperta, que nem o Joey até falou, as contas de casa aperta. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Não ir... Ajudar, né? Ele não vai lá na segunda-feira pra o quê? Pra atender mais paciente, pra poder pagar as contas de casa. E aí, acabou. Sim, acho que fica até mais fácil de entender que pelo que eu entendi, né? Se eu estiver errado. Que o terceiro setor, nessa questão de parceria com o governo e tudo mais, com o poder público, né? Se fosse o poder público colocar um dentista no bairro, ele não ia chamar um dentista voluntário, ele ia contratar um dentista. Então não tem sentido, né? Se o pessoal pensar que o terceiro setor vai chamar um voluntário. Sim. Né? Agora, tem uma dúvida que surge. Você falou que tem que esses projetos atendem, como que você falou? Não é necessidade pública. Interesse público. Beleza. Vou trazer duas situações distintas para eu entender, na verdade, o que a lei fala. Primeiro, vamos lá. Vamos no bairro, vamos fazer um evento cultural no bairro. Vamos trazer Siriri e Cururu. Só que o pessoal do bairro fala assim, caramba, tá gastando o meu dinheiro do meu imposto, que tem muito isso, né? Tá gastando o meu dinheiro... um negócio, nem gosto de Siriri e Cururu, sabe? Que eu vou... Enfim, outro ponto agora, evento religioso. Vamos fazer ali, vamos trazer um cantor famoso, religião X específica, para fazer aqui. Aí chega a pessoa que não é da religião, fala, gastando meu dinheiro com outro. Tem alguma, sei lá, porcentagem de público, assim? Porque assim, você entendeu que existe muito isso, né? Existe uma porcentagem de atendimento público. O primeiro, mais ou menos, eu vou falar. Depois você fala do segundo. Na verdade, assim, hoje a gente fala assim, né? Poxa, mas como que vai gastar tudo isso com cultura? Eu já vi muito na mídia, por exemplo, teve show, não sei o que lá, da cidade tal. E gastou. Aquela coisa. Mas, gente, 3 pontos, se eu não me engano, 54 do PIB do Brasil vem da cultura. Isso, ele é mais do que o PIB hoje da construção civil. Então, assim, a porcentagem do PIB brasileiro que gera economia, né? Que o PIB é aquela questão econômica, que você gera economia, você gera riqueza, você gera tudo, vem da cultura. O nosso país não é política do pão e circo. O nosso país, ele vive, cara, quase 4% de cultura. Isso, aí a gente fala assim, mas a construção civil, por exemplo, de repente, a porcentagem é menor. Então, assim, o boom cultural, que é importante, não só para o Brasil, mas que nem eu falei no caso da economia criativa que está vindo aí para mudar o mundo, vamos dizer assim, é completamente necessário. E ele precisa desses shows, não só para fomentar a cultura, porque, gente, cultura é conhecimento. Hoje, você sabe, assim, a diferença hoje de uma pessoa humilde que não tem acesso a nada e uma pessoa que tem riquezas e que consegue viajar o mundo e consegue conhecer outras culturas, consegue ver um filme no cinema, consegue ler um quadrinho. Porque a gente tem ali algumas as sociedades periféricas, nunca nem viu um quadrinho, não sabe quem que é o Homem-Aranha. Como assim? Mas tem celular? Não sabe. Não tem acesso. Então, assim, a cultura, ela é enriquecedora.
A gente precisa do show, a gente precisa da música, a gente precisa da escrita, a gente precisa da 7ª arte, a gente precisa de todas as artes, desde que o mundo é mundo. É uma necessidade humana, né? Não, mas só um parênteses. Acho que talvez eu não tenha formulado direito a minha pergunta. Onde que eu colocava? Assim, beleza, uma vez que a gente entendeu e chegamos à conclusão que vai ter um evento cultural. Eu falo assim, a escolha do que vai estar tendo lá. Como eu te falei, Siriri e Cururu. Você não gosta de Siriri e Cururu. Sabe? Ninguém no bairro gosta. Então tá gastando o dinheiro com como que eu posso dizer? Não é modalidade esportiva. Com um estilo cultural que não, assim, não tá... Por que não traz, sei lá, um sertanejo, algo do tipo? A minha pergunta, minha dúvida é assim, sim, se a lei, ela fala algo como, se tem que ter, sei lá, uma porcentagem específica de interesse daquilo que vai ser ofertado. Vamos supor, você vai num bairro que o pessoal tem 80% da população gosta de sertanejo, um exemplo. Então, assim, esse projeto cultural que a pessoa quer trazer uma ópera. Sabe, na teoria não vai ter uma aceitação tão grande. Isso, a lei, ela fala algo nesse sentido, que precisa ser um projeto que, de fato, o público vai aderir? Bom, vamos lá, vamos fazer como o Jack Estripador, vamos por partes. Vai lá. Vamos lá. Inclusive, precisamos de complicou. Cultura. Agora complicou muito. Precisamos de cultura para saberem quem que é o Jack Estripador. Agora tem que explicar, vendo? né? Vamos botar um pouco Tá antes. vendo? Não, vamos lá, mas vamos por partes. Bom, primeiro, a cultura, ela é estruturante para qualquer sociedade, para qualquer democracia. Né? E a gente tem que entender que a cultura, ela não é só aquilo que a população gosta. Às vezes, a população não gosta de um determinado estilo porque ela não tem acesso àquele tipo de cultura. Perfeitamente. Né? Agora, é evidente que quando a gente fala em interesse público, alguns parâmetros precisam ser avaliados. Não adianta você fazer um evento que tem lá, sei lá, 50 mil, 100 mil de dinheiro público aplicado, você monta uma baita de uma estrutura com palco, com som, leva um artista que está com banda, normalmente uma banda, para não ter ninguém. Nós temos aqui o nosso parceiro que é músico também, uma das grandes, né? A gente sabe que no mínimo tem que ter ali 4, 5 músicos numa banda, dependendo do artista, é mais do que isso. Tem que ensaiar, tem tudo que é pré-produzido para que um evento aconteça. E aí chega no dia do evento, não tem ninguém. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque não basta eu falar assim, olha, eu consegui o dinheiro, então eu não preciso arriscar, se vier público ou não vier, para mim não importa, porque as despesas já estão todas pagas, e eu já montei o evento, tá tudo certo. Aí o interesse público foi por água abaixo. Então, quando você trabalha, no caso de eventos em específico, você tem que pormenorizar qual é o seu público, qual a necessidade, qual o interesse daquele público para poder levar algo que aquele recurso público que está sendo aplicado possa, de fato, criar um momento de lazer. E lazer também está lá na Constituição, é um pressuposto fundamental. Toda pessoa tem direito a lazer, à cultura, assim como tem direito à educação, saúde e tudo mais. Outro aspecto. A cultura, ele tem, assim como o esporte, ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa, meu pai, ele faleceu em 91, mas meu pai era mecânico e nada que possa diminuir a sua importância, porque ele era um baita do mecânico. Minha mãe era coordenadora não é coordenadora, que cuida de pátio de escola. Me fugiu agora a palavra. Inspetora? Isso, a palavra é essa. Inspetora de escola na década de 80. Hoje ela já está com 70 e poucos anos, enfim. Mas eu, meus irmãos, somos músicos. Então a gente veio desse universo da música e a música já tem estudos que falam que ela trabalha um lado da mente, que desenvolve o intelecto, faz a pessoa, às vezes, que é um pouco mais tímida, poder ficar mais desinibida. E eu sou uma pessoa que hoje falo com uma certa tranquilidade nos microfones, subo em palco como músico, mas eu era uma criança muito introvertida. A música me transformou, né? Ela possibilita que muitos jovens deixem de estar ali perto de ambientes de violência, da criminalidade. A gente sabe que os bairros periféricos, infelizmente, essa é uma realidade. A música, assim como o esporte,
transforma a vida das pessoas. Então, e aqui eu vou dar um exemplo. Nós temos um projeto maravilhoso que agora, esse ano, vai estar, eu acho que na Europa, em Berlim, salvo engano, posso estar falando o nome errado do país. Aliás, Berlim é uma cidade, né? Mas acho que na Rússia ou Alemanha, que é a flauta mágica, que faz um trabalho fantástico. Criança. Cara, na minha escola existe até hoje. Até hoje. Caramba, e faz um trabalho fantástico de ensinar as crianças que às vezes não teriam condições de pagar uma escola para ter acesso à música erudita, flauta, instrumentos. E eles viajam o mundo inteiro com o trabalho que eles desenvolvem. Você desbloqueou uma memória aqui. Na minha infância era muito forte. O flauta mágica. Tinha o Ciranda também. O projeto Ciranda, que ainda existe até hoje. Então, assim, existe essa importância da cultura. E aí eu vou trazer agora um outro aspecto, que é o econômico. A gente ouve reiteradamente quando tem eventos que paga grandes artistas com dinheiro público. E a crítica é sempre pão e circo, meu dinheiro, em vez de estar gastando dinheiro com saúde, está gastando com show. Bom, primeiro, a sociedade tem que entender que a administração pública trabalha com o orçamento público. Na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada sempre no ano anterior, tem lá os percentuais que vão para a educação, o percentual que vai para a saúde e o percentual que vai para a cultura, que normalmente é irrisório. Normalmente é 2%, às vezes não é nem isso que vai para a cultura. E quando um projeto recebe recurso público para um projeto cultural, esse recurso ele não está sendo retirado da saúde, não está sendo retirado da educação, ele está lá destinado para a cultura. E aí uma realidade de mercado é que em muitas cidades, em muitas localidades, os projetos culturais movimentam a economia do ano daquela cidade. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, agora bem recente, eu acho que 2 anos atrás, teve um jogo do Flamengo aqui em Cuiabá. Não tinha hotel na cidade. Cuiabá, capital de Mato Grosso. Não tinha hotel em Cuiabá. Eu não lembro com quem que o Flamengo jogou. Era um jogo, 2 times, eu acho que era Flamengo e Corinthians. Flamengo e algum outro time aí. Eu tento esquecer, e eu sou flamenguista, nunca vi o Flamengo ganhar aqui em Cuiabá. Eu só falo do Flamengo porque eu também sou flamenguista. Eu nunca vi o Flamengo ganhar em Cuiabá. Todos os jogos que eu vi, perdeu. Mas, enfim, acho que você está falando do Flamengo Atlético Mineiro, final da Supercopa. Exatamente. Que foi um jogo assim que movimentou o Brasil todo. Sim. Eu falo porque eu cheguei 10 da manhã na fila, né? Olha que interessante. Na fila, lá do meu lado, na frente e atrás, tá gente de Rondônia, pessoas do Acre, pessoas que vieram de carro lá de Manaus, no Nortão, sabe, fora do estado. Eu lembro de ter cruzado com algumas pessoas no shopping aqui de Cuiabá, não sei se eu posso, vou falar, Shopping Pantanal, Pode, né? tranquilo. E as pessoas reclamando, cara, não tem hotel, os restaurantes estavam lotados. E aí a gente tem que entender que um evento esportivo é um evento. Então, assim... Isso... talvez até a questão da música, assim, que você falou, né? Pô, mas se ninguém lá gostar dessa música... assim, às vezes, não necessariamente... Às vezes mesmo até um artista, ele pode ter bancado do bolso dele. A gente vê muitas histórias. De repente, não ter o público ali. Não é porque não teve o público que não alcançou o interesse de estar disposto à cultura ali. Sabe, por exemplo, eu nasci em Campinas, em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um boom de cultura muito grande, né? Então, proximidade com São Paulo. Então, assim, eu sempre fui, mesmo lá em Campinas, eu sempre fui em muitos teatros. Eu sempre, quando vou para lá, levo meu filho em teatro infantil. E aí, assim, quando a gente pensa aqui, eu também tento levar ele em todos que eu sei que tem, em todos que eu sei que acontece. Mas é muito pouco. Muito pouco. Então, assim, a gente fala assim, mas naquela cidade pequena você vai colocar uma banda de rock. Tá, e todo mundo gosta de sertanejo. Mas, pô, o cara lá que curte um rock, entendeu? É uma coisa diferente, é uma coisa que tá acontecendo. É muito difícil, assim. Até mesmo aqui, a gente teve show fim do ano passado, não sei se você conhece o Sumac Records, que é o pessoal que tá fazendo bastante shows aqui. Eles estão produzindo artistas matogrossenses, artistas aqui de Cuiabá, e tem até, né, a Calorosa, que eu adoro, e tudo mais. E eles fazem esses eventos. Eles, assim, estão crescendo,
Mas ainda os eventos são pouca gente. Mesmo da Carola, que não tinha quase ninguém. Eles estavam lá, por exemplo, na Feira do Empreendedor, tocaram agora no Carnaval. Mas na Feira do Empreendedor não tinha ninguém lá sentado assistindo o show deles, sabe? Mas mesmo assim, era a música cuiabana ali tocando. É a música nossa ali tocando. Então, assim, tem esse aspecto de você trazer alguém grande de fora e que, de repente, não era um público, mas tem um aspecto de você simplesmente estar desenvolvendo o músico local. Maravilha. Ou a gravadora local. Ou você entende que mesmo que é muito difícil vir todo mundo de fora. Mesmo que tudo bem, a banda, o cantor veio lá de fora e ninguém conhece o cantor, não é famoso aqui. Mas o cara de iluminação do set não é daqui? O cara que tá montando a barraquinha do cachorro-quente ali pra vender não é daqui? Verdade, brincar, o cara que tá limpando lá não é daqui? Então, assim, é um pouco talvez esse aspecto, né? Tem um estudo do governo do Rio de Janeiro feito, eu acho que é 2018, posso estar falando a data errada, mas enfim, que ele chegou à seguinte conclusão: a cada R$1 de dinheiro público aplicado em um projeto cultural, volta 13 para os cofres públicos, porque aquele dinheiro ele movimenta a rede hoteleira, movimenta os restaurantes, bares e lanchonetes, movimenta o posto de combustível, movimenta a lojinha. Então a gente vai dar um exemplo aqui, as feiras agropecuárias que tem no interior de Mato Grosso, que é um estado do agro, né? Essas feiras normalmente são o maior evento das cidades do interior, de muitas cidades do interior. Ali tem um rodeio, aí movimenta a lojinha que vende roupa. Então, assim, existe um boom no próprio setor econômico daquela cidade naquele período, né? Então, entender que quando o dinheiro é aplicado em recurso público aplicado em um evento, que aquilo ali movimenta a sociedade, o dinheiro volta para os próprios cofres públicos e gera, às vezes, a oportunidade de quem não tem condições. E vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma grande casa de shows em Cuiabá, que traz aí show praticamente toda semana, grandes shows. Se você for ver uma mesa lá para poder assistir um show, você vai pagar aí, às vezes, R$600 na mesa que fica lá no fundo. Às vezes é R$600 numa cadeira da mesa. Numa cadeira da mesa. A mesa dependendo do show. E aí, a pessoa que não tem condições de pagar, às vezes, R$50 para assistir um show de um grande artista, você acha que ele vai assistir esse grande artista como? Só pela televisão? Então, quando tem dinheiro público, isso oportuniza, e nós falamos aqui várias vezes em interesse público. Às vezes, esse evento que tem dinheiro público, que vai possibilitar que aquele show seja de graça para a sociedade, é a única forma de oportunizar que pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade ou que não têm condição financeira possam assistir um show de um grande artista. Não, para mim ficou muito claro, assim, eu ia ter uma pergunta derradeira entre isso, até para finalizar o tópico, mas para mim ficou muito claro nessas explicações que, assim, me corrija se eu estiver errado, que o objetivo primordial, nesse caso, a gente está falando desse que eu mencionei que não dá tanto público, né? Não necessariamente está em ter muita gente, primordial, mas sim, vamos supor, dar uma oportunidade de uma pessoa que mora no bairro de periferia a ver um concerto de violino, por exemplo. Exatamente. Às vezes a pessoa nunca nem viu um violino na frente dela, né? Deu 5 pessoas, mas, poxa, a oportunidade foi dada. Sim. Né? Então, assim, o interesse público não necessariamente está ligado ao número de pessoas que vão participar daquilo, mas a oportunidade de forma igual para todo mundo do bairro participar daquilo. Todo mundo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi por isso. É exatamente isso. Porque às vezes a gente tem um termo na internet, que pra mim é uma palavra muito boa, que reúne vários, que é o termo flopar. Já viu esse termo? Já. Sabe? Porque eu não consegui encontrar, porque pra falar o que significa flopar, você fala um monte de coisa, né? Mas às vezes tem um evento ali que flopou, mas poxa, o objetivo, na opinião talvez dos organizadores, que a missão foi cumprida, ou seja, tentamos, trouxemos, se veio uma pessoa... Eu tenho um amigo meu que, tipo, hoje ele até vai casar e tal, que ele cresceu numa situação, num bairro simples, muito humilde e tal, e ele toca violino, violinista hoje por conta do Cirano, Instituto Cirano, né? Sim. Ele aprendeu a tocar violino lá, hoje toca em festas, casamentos e tudo mais. Olha o nível de cultura do menino. Ou seja, algo que era um lazer virou uma profissão, né? Não, e um aspecto interessante, vindo ao encontro do que você disse, é que muitas vezes os eventos que vão cobrar ingressos, eles às vezes não têm interesse de trazer uma atração que vai fazer uma apresentação de Siriri e Cururu. Um exemplo.
é até estranho dizer isso no estado que a sua capital tem como sua estrutura cultural o Siriri Cururu. A gente ouve muitas vezes pessoas que falam mal do Siriri Cururu, falam mal do rasqueado cuiabano, que falam mal do lambadão, que independente da pessoa gostar ou não, tem que respeitar porque é uma expressão da cultura da onde você vive, né? E muitas vezes, se não for um evento cultural que está sendo apoiado com recurso público, não vai ter oportunidade dos artistas locais que vivem do Siriri Cururu. E eu conheço muitos quintais que trabalham fortemente essa questão da cultura do Siriri, do Cururu. Se não for assim, elas não conseguem se apresentar. E aí muita gente acaba falando mal porque nunca viu, porque não conhece. Não dá para deixar a identidade morrer, né? Exatamente. Exatamente. E aí é responsabilidade do poder público, através das parcerias ou através de políticas públicas, oportunizar que a sociedade conheça das suas expressões culturais. Eu ia perguntar a respeito da questão de religião, mas eu acho que você me respondeu no anterior, porque assim, às vezes fala assim, não é minha religião, mas se você traz 30 mil pessoas no evento, vai fomentar extremamente a economia local, né? Então, eu acho que não sei se você tiver mais algo para falar em cima disso, mas porque tem eventos religiosos, de fato, que para a cidade, tanto isso aqui que, né, fomenta. Mas a lei, ela fala algo específico de religião em si? Não fala. Por conta da laicidade do país. Laico, né? O que a lei faz dizer... religião serve. Aliás, isso, né, eu acho que são princípios constitucionais. Eu não posso... aprovar um projeto seu porque você é da minha religião. Ou então aprovar um projeto para você, mas não aprovar o projeto para Ivana que é de outra religião. Assim como eu não posso aportar recurso público em eventos de carnaval e não apoiar um evento religioso porque é no mesmo período. O que a lei vai dizer é que o interesse público pressupõe a democratização da coisa pública. Então, todo bom projeto que demonstra de fato que o interesse público vai ser alcançado. E a gente não pode ignorar que, independente da religião, a maioria absoluta dessas religiões fazem um trabalho social, muitas vezes de resgatar pessoas. E diga-se de passagem, independente da liberdade que a pessoa tem de ser ateu ou de ter uma religião, eu acho que o mais importante é que a pessoa possa ser uma pessoa digna, que não faz mal para os outros. Eu sei que tem muita gente que às vezes se esconde atrás de uma religião, mas a personalidade é das piores possíveis. Então, independente da pessoa, o que vale é a ação, de fazer uma boa ação efetiva, de ajudar a sociedade. E aí a lei não vai dizer quem pode, quem não pode, qual o percentual. O que a lei diz é o seguinte, interesse público, e tem que ter um bom plano de trabalho, que é onde vai dizer como vai ser aplicado aquele recurso. Entendi. Não, agora fez sentido, porque sempre tem essa dúvida da questão da laicidade do país, né? Então, quando envolve essa questão de religião, então é sempre um pouquinho delicado na aplicação. Mas, então, se a pessoa desejar, o Instituto em si, fomentar um projeto religioso, no caso, ele tem que deixar bem claro no projeto a possibilidade de retorno econômico ou não precisa? Não. O retorno econômico, ele é indireto, né? O fundamental é que o interesse público e social seja demonstrado. Então, eu não vou aprovar, o poder público não pode aprovar um projeto da Ivana, porque a Ivana é gente boa. A Ivana tem que dizer, olha, o meu projeto vai atender uma demanda que vai sanar uma necessidade pública. E aí das mais variadas formas. E tem, talvez assim, até trazer, tem um projetinho certinho. Só tem que falar lá quem que é você, de onde que você vem, o que você faz. Tem as linhas, você tem que preencher. Qualquer um que preencher as linhas e preencher os requisitos pode participar? Sim. Então, você tem ali um calendário de que o governo vai estar trabalhando em cima daquilo. E aí, já entra numa outra seara. Tem o gestor vai estar fazendo um planejamento, ele tem que ser aprovado, tem aprovação de lei, né, decreto, aquelas coisas todas. E aqui a gente está numa situação de que você tem uma sociedade que está pedindo entrada, né, e capital. Então, ali, essa sociedade, ela vai preencher os requisitos, vai colocar lá, normalmente, né, pega lá uma emenda parlamentar, vai colocar o projeto. Também, das entidades secretarias. Tem um edital que ele vai chamar. Então, assim, tem o rigor certinho, né? Tem que preencher requisitos, Claro.
para que o interesse público fique evidenciado. O importante é isso. Olha que legal, hein, cara? Acabando aqui as dúvidas sobre o terceiro setor. Já tá perto, tá na hora do almoço, inclusive, já para ver ver se eu entendi direitinho. Ó. Agora vocês vão precisar do segundo setor para se alimentar. Vamos. Exatamente. para continuar trabalhando a respeito do terceiro setor. Faltou falar alguma coisa? Eu tô me sentindo bastante sabido da história, sabe? Nossa, assim, fiquei feliz demais. Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando sobre isso. É muito gostoso. Eu acho que, para finalizar, eu quero fazer aqui o convite. A nossa comissão, ela naturalmente é constituída por advogados, que são os seus membros efetivos. Qualquer advogado que se interesse pode solicitar a sua inclusão na nossa comissão, será muito bem-vindo. Nós, até ano passado, nos reuníamos mensalmente, de forma virtual. Estamos ainda nos organizando para verificar. Existe uma dificuldade de definir um horário que a maioria consiga participar, porque todo mundo tem que trabalhar, né? Alguns ainda têm que estudar também. Enfim, então a gente está trabalhando esses aspectos para esse ano. Temos aí também a liberdade dentro da nossa comissão de receber pessoas que, não sendo advogados, possam ser membros convidados. Às vezes é uma pessoa que atua no terceiro setor, numa associação, que quer participar. A gente só tem a limitação da comissão não prestar assessoria específica para entidades, porque daí nós estaríamos afrontando a liberdade dos colegas advogados de trabalhar. Perfeito. Então a gente não pode tirar o ganha-pão dos nossos colegas, né? Mas quem quiser participar pode procurar no próprio site da OAB. Eu preciso também agradecer ao José Guimarães, que é o presidente das comissões, vice-presidente da seccional Mato Grosso da OAB, e a doutora Gisela Cardoso, que é a nossa presidente, que, assim, eu sempre que a encontro falo, ela é incansável. Hoje de manhã estava gravando também uma entrevista, ela é incansável, assim como toda a sua diretoria. Agradecer a nossa diretoria da OAB, dizer que a comissão, tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe a fazer, tem sempre o apoio irrestrito da nossa diretoria, da nossa presidente, e isso engrandece, porque acaba nos dando força para continuar trabalhando. Perfeitamente. Obrigada. Não, queria também agradecer e também, né, fazer o convite para todo mundo estar participando. Acho que até você falou, né, não que a gente vá fazer uma consultoria, aquela coisa assim, mas você estar no meio de uma comunidade que está falando sobre aquele assunto, trazendo novidades, trazendo estudos, às vezes vai te ajudar, né, sem você ter o conhecimento. Desenvolver mesmo esse trabalho. A Ivana tá com essa ideia de a gente desenvolver e-books para poder ajudar. Às vezes esse material acaba ajudando quem é do terceiro setor e tem dificuldade de, às vezes, E onde que as pessoas hoje podem encontrar mais informações, acesso, tudo a mais? Gente tem um Instagram. Legal, tá? legal. Da comissão. Eu coloquei até de um jeito fácil para poder de um jeito fácil o nome. Então fica 3, número 3. Setor. 3 setor. .obmt. Tranquilo. Não. Terceiro setor.abmt, perfeito. Exatamente. Mas a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, tá? Fica tranquilo. E lá, eu que até que não movimento tanto, porque eu não tenho tempo. Mas assim, quem quiser entrar em contato ali com a gente, ali é o contato direto e a gente responde. Geral, maravilha. Então, um dia a gente vai marcar de vocês voltarem aqui. Daí pra gente conhecer outros dots, que eu fiquei sabendo que vocês têm. A gente conversou antes, né? Da gravação. Então, olha, tem alguns dots que vocês vão descobrir ainda no retorno aqui. Mas muito obrigado, de verdade mesmo, assim. Eu me senti... Consegui entender perfeitamente. O que imagino assim, se eu entendi, geral também entendeu. E espero que surjam por aí, né? Novas oportunidades de projetos que possam beneficiar o público como geral, né? As pessoas possam ter mais acesso à cultura, a lazer, enfim, a tudo, esporte, né? A saúde, a esporte, a tudo. E que possa crescer cada vez mais, né? No nosso meio. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, viu? E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar seu gostei, seu favorito, se inscreva no canal para acompanhar sempre um bate-papo descontraído de qualidade, viu? Conto com você no próximo episódio. Até mais.